Se você gosta de história, com certeza conhece pelo menos um pouquinho da vida dos filósofos gregos. Muito se fala da vida de Platão, dos trabalhos de Sócrates e das ideias de Aristóteles. Com razão, que esses filósofos gregos foram simplesmente sensacionais, geniais. Mas pessoal, nenhum desses caras foram tão brilhantes quanto Pitágoras. Muito antes de todos esses caras existirem, Pitágoras fundava na Grécia Antiga uma escola que ficou conhecida como a primeira universidade do mundo. Hoje em dia ela é conhecida assim. Ele ensinava o entendimento sobre o funcionamento do universo, da natureza, do ser humano, corpo, mente, espírito. Ensinava os seres humanos a entender o que eles vieram fazer nessa terra. Falava sobre reencarnação, sobre as leis universais que regem o universo e ensinava os seres humanos a estarem em harmonia com essa lei. E eu posso afirmar para vocês que todos esses caras só conseguiram se tornar pessoas geniais porque eles estudaram os ensinamentos que Pitágoras deixou na Grécia. Sem Pitágoras, a Grécia Antiga não teria sido aquela civilização avançada que a gente sabe que foi. Nós veremos um pouco sobre a vida dele e sobre todos esses ensinamentos que eu falei para vocês nesse vídeo aqui, então não sai daí. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Renato e é um prazer enorme ter você por aqui. Esse aqui é o meu Instagram, @orenatogeneroso. Me segue lá que eu posto conteúdo, vídeos também toda semana. Viu? Por favor, deixa o seu like aí para me ajudar a fazer esse vídeo aqui chegar a mais pessoas. Não esquece de deixar o seu comentário assim que você acabar de assistir, me dizendo o que você acha, o seu ponto de vista, a sua opinião sobre esse assunto. E claro, se você gosta de saber mais sobre muitas áreas do conhecimento, da vida, da natureza, que não são divulgadas na grande mídia, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, E assim você vai estar me ajudando bastante, beleza? Agora, meu amigo, minha amiga, se acomoda, fica confortável e bora pro vídeo. Pitágoras nasceu mais ou menos em 570 a.C., uma época em que aquelas cidades gregas já existiam, Atenas, Esparta, Tebas, e Pitágoras nasceu na ilha de Samos, uma cidade que fica no leste do Mar Egeu, no leste das ilhas gregas, próximo ao que hoje é a Turquia. E ele então se interessou já desde jovem por conhecimentos, digamos assim, específicos, avançados que a maioria das pessoas da época não tinham ainda. Nessa época, a Grécia ainda não era aquilo que a Grécia foi, que ela se tornou, tá? Pitágoras, depois de adulto, começou a querer buscar novos aprendizados e ele começa a viajar então pelas civilizações que existiam ali próximas à Grécia, para o Egito, Babilônia e até para a Índia, dizem alguns estudiosos. E nessas viagens, Pitágoras teve acesso ao conhecimento sagrado das antigas civilizações, em especial ao conhecimento que existia no Egito Antigo. Um conhecimento que surgiu lá com Hermes Trismegisto, o antigo deus Tote, que segundo os egípcios foi o responsável por trazer todo o ensinamento para os homens se desenvolverem. Pitágoras aprendeu esses conhecimentos dos sacerdotes egípcios e, depois de muitos anos estudando, voltou para a civilização grega, em especial para Crotona, uma cidade grega, tá? Só que ficava no sul da Itália. Olha só, as ironias do destino. Pitágoras, então, ele leva esse aprendizado para Crotona e funda uma escola chamada Escola Pitagórica, onde, segundo os estudiosos, é considerada a primeira universidade do mundo, pessoal. Ele, então, começa a ensinar todos os conhecimentos que ele aprendeu dos egípcios para as pessoas. Esse conhecimento, depois de algum tempo, foi chamado de alquimia pelos próprios gregos, tá bom? Que basicamente é um entendimento sobre o universo, sobre a natureza, sobre a humanidade, sobre o motivo de estarmos aqui, que ajuda as pessoas a entenderem que elas precisam se aprofundar em algo, começar a estudar algo, coisas que elas gostam. E com isso, pessoal, quem estudava na escola de Pitágoras, quem tinha acesso ao que Pitágoras falava, começava então a entender que eles tinham que se aprofundar em um entendimento. E assim começou a surgir matemáticos, filósofos, físicos da época, astrólogos, astrônomos, tá? Construtores, arquitetos, e assim a civilização grega foi se desenvolvendo e depois a civilização romana também foi se desenvolvendo, beleza? Então, Pitágoras foi um homem que ele trouxe a sabedoria das ciências universais que existiam no mundo, que depois ficou conhecida como alquimia. Ele aprendeu isso no Egito e
levou para a Grécia e levou para o sul da Itália. Com isso, os gregos foram se desenvolvendo e muito, tá bom? Platão mesmo falava que Pitágoras, ele foi um cara que revolucionou, que ensinou uma nova forma de levar a vida para os gregos. Um conhecimento que fazia os gregos entenderem e conseguirem ser a sua melhor versão, conseguirem ser aquela pessoa que sabe o que quer, que sabe o que estudar e que consegue ter energia para trabalhar e para realizar os objetivos, para conseguir fazer aquilo que a mente viu que é possível. Então, pessoal, como eu estudei alquimia, a gente estudou e ensina alquimia, né? Esses conhecimentos que eu vou falar aqui para vocês agora são conhecimentos que a alquimia ensina, que Pitágoras ensinava em 550 a.C., quando ele estava vivo lá. Olha só que incrível. Primeiro, como eu disse, ele falava que cada pessoa tinha que começar a se aprofundar, estudar as coisas que gostam. Aquilo que você gosta é um sinal do universo. Digamos assim, não é por acaso, você não gosta de algo por acaso. Aquilo, você tem que se aprofundar, começar a trabalhar com o que gosta, porque aquilo é um sinal do universo que é o caminho certo para você andar. Ah, Renato, mas hoje em dia eu gosto de futebol, de basquete, de tantas coisas, como é que eu vou saber? Bom, hoje em dia nós temos já muitas possibilidades, né? E por isso ficamos confusos, mas isso é outro caso. Pitágoras, pessoal, ensinava, a alquimia ensina, que o cosmos é regido por relações matemáticas, que existe uma ordem no universo e na natureza, que é responsável por fazer o movimento da natureza acontecer, por fazer as coisas acontecerem na nossa vida. E quando nós aprendemos essa ordem, nós conseguimos colocar a nossa vida no devido lugar, encaixar a nossa vida em harmonia com o universo e com o movimento da natureza. Porém, como o homem, naquela época e hoje em dia, pode escolher o seu destino, o seu caminho, ele muitas vezes começa a tomar decisões erradas por ficar com a mente confusa pelo tanto de possibilidades que a gente é inserido hoje em dia, né? A alquimia ensina que nós viemos aqui para criar algo para esse mundo que é a vontade de Deus. A alquimia diz que nós somos a vontade de Deus na Terra. E a nossa missão de vida, e entender a nossa missão de vida, se colocar dentro dela, entender aquilo que viemos fazer aqui e realizar isso, é simplesmente a vontade de Deus na Terra. Esse, segundo a alquimia, é o verdadeiro reino dos céus. Pitágoras ensinava, e a alquimia ensina, eu ensino isso no meu programa de assinatura, existem muitas coisas que nós vamos aprendendo ao longo da vida que atrapalham a gente de ser a nossa melhor versão, que faz a gente começar a adquirir formas de pensar que só boicotam a gente, como por exemplo necessidade de aprovação, aquela preocupação com o que as pessoas vão pensar de mim, se importar demais com a opinião dos outros, sabe? Vício em formas de pensar, vício em comportamentos que atrapalham a gente de entender os caminhos certos e de conseguir concretizar aquilo que a gente quer. Por exemplo, uma pessoa que ela é muito sentimental, uma pessoa que ela é muito doce com a vida e não quer brigar com ninguém, é só paz e amor, não pode se estressar, não pode ficar nervoso, ela acaba perdendo um poder que ela tem de acreditar nela mesma, de ser forte, de ser corajoso, de seguir suas vontades. É tipo um efeito colateral de uma pessoa que é muito sentimental, entende? A alquimia explica todos esses pontos que estão por trás da nossa mente, que a gente precisa abandonar, opiniões que a gente precisa abandonar para a gente entender os caminhos certos para a nossa vida. Pitágoras ensinava isso para os gregos naquela época, tá? Todo o entendimento sobre coisas que iriam levar as pessoas ao progresso e iriam levar as pessoas às ruínas. Por isso que eu falei que ele era visto como um cara que ensinou uma nova forma de levar a vida. Por isso, se você lê os trabalhos de Platão, Sócrates e Aristóteles, todos falam dos pitagóricos. Os pitagóricos viam o universo de tal forma, os pitagóricos viam o universo de tal forma. E eles estudavam isso e aplicavam o que Pitágoras deixou de legado. Por isso, eles se tornaram tão incríveis. Pitágoras e a escola pitagórica fazia, digamos assim, procedimentos para a purificação do corpo, para tirar as toxinas do corpo naquela época, pessoal. Coisas que a alquimia ensina hoje em dia. Eles defendiam a reencarnação, que o espírito volta para a Terra por alguns motivos, de um jeito que a alquimia explica, eu explico também. E principalmente ensinava todo o entendimento que fazia a mente humana
atingir a sua melhor versão, ser aquela pessoa que é totalmente enérgica, com energia, só que ao mesmo tempo tranquila, sem ansiedade, sem nervosismo. A alquimia ajuda você a entender os motivos que levam você a ser ansioso e ajudam você a trabalhar isso sem remédio, beleza? Eu ensino isso no meu programa de assinatura também. Pitágoras naquela época desenvolveu a teoria da harmonia das esferas, onde ele descobriu, não se sabe como, que todos os planetas, naquela época ele falava disso, emitiam um som, e que esse som poderia ser usado para curar a mente das pessoas, tá? A música para os pitagóricos servia como uma terapia, uma espécie de cura para a mente, assim como a medicina era a cura para o corpo. E para vocês entenderem o que Pitágoras ensinava e fazia lá antes de Cristo, alquimistas de hoje em dia fazem isso. Olha esse alquimista aí que eu conheço, que é o Franco Rossi. Ele trabalha com essa técnica harmônica até hoje, beleza? Isso serve para quê? Pra gente eliminar crenças, traumas e vícios da mente que estão impedindo a gente de ser a nossa melhor versão. Como assim vícios da mente, Renato? Uma pessoa que ela é viciada em se sentir bela. Isso pode fazer a pessoa parar de se expor, de ter aquela coragem de se expor o quanto deveria, de se mostrar, porque ela tem uma necessidade de aprovação, uma preocupação muito grande com o que as pessoas vão achar dela. Isso não é certo. A gente tem que se libertar disso, se livrar disso. É o que me ensina a gente a abandonar essas crenças que estão impedindo a gente de ser a nossa melhor versão, de ser a pessoa incrível que a gente nasceu para ser. E pessoal, como todo alquimista, Pitágoras tinha um objetivo maior, que era o de cumprir a sua missão de vida. A alquimia, ela ensina isso, ajuda a gente a entender que todos nós nascemos nessa terra para cumprir uma missão, para fazer algo grandioso para a gente e para as pessoas. A nossa missão de vida é o quê? A gente se desenvolver, entender os caminhos que a gente pode seguir para atingir o sucesso, o progresso, para ajudar outras pessoas a atingir o progresso também. A riqueza, o sucesso, financeira, faz parte da sua missão de vida, da minha missão de vida. A questão é que o dinheiro não é o destino final, não é o objetivo final da vida. Depois que você alcança o dinheiro, você tem mais coisas para fazer, tá? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que está trabalhando como funcionário, você entendendo a sua missão de vida, vai começar a aparecer na sua cabeça quais os próximos passos você tem que dar para levar a sua vida em direção ao progresso. Se você está fazendo faculdade ou se formou na faculdade, entender a sua missão de vida vai te dar ideias do que você tem que fazer com esse conhecimento que você já tem para ir para o progresso, para ganhar dinheiro. E se você já é uma pessoa rica financeiramente, entendendo a sua missão de vida, vai começar a aparecer na sua cabeça entendimentos do que você tem que fazer agora. Entender sua missão de vida faz você entender quais os próximos passos você tem que seguir, independentemente qual o momento atual da sua vida, tá bom? E a alquimia ensina a gente a se tornar essa pessoa incrível que a gente pode ser, a nossa melhor versão, atingir o nosso potencial máximo para ser essa pessoa que consegue enxergar os caminhos certos, enxergar a missão de vida e que consegue realizar, concretizar, sabe? Construir, realizar os sonhos e os objetivos, porque senão de nada adianta. A vida humana ela é feita de realização, materialização. É o equilíbrio perfeito entre entender os caminhos e conseguir fazer esses caminhos. Entende? É o que me ensina tudo sobre o funcionamento do ser humano, que faz a gente ter energia para que a gente conseguir realizar os objetivos. Todo um funcionamento do ser humano que faz a gente conseguir construir aquilo que a gente quer. E eu ensino tudo isso para vocês no meu programa de assinatura que se chama Transformar Chumbo em Ouro. Beleza? Entender a nossa missão de vida e atingir o nosso potencial máximo. Eu ensino isso por apenas R$ 36,90 no mês. Um conteúdo, um valor muito baixo, né? Eu poderia fazer um curso de R$ 1.000 que eu venderia. Porém, eu quero fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas possíveis. E por isso, qualquer pessoa que tem um trabalho vai conseguir fazer por esse valor, não é verdade? E esse é o meu objetivo, beleza? Os comentários desse vídeo aqui vai ter um link. Dentro desse link vai ter uma página com um vídeo explicando para você um pouco mais da sua missão de vida, o que a gente tem que fazer para entender ela. Acessa, dá uma olhada e vamos para cima. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Por favor, deixe o seu comentário me contando aqui o que você pensa sobre tudo isso. O que você pensa sobre a nossa missão de vida. Você vê dessa forma? O que você achava que a alquimia era? Você achava que era algo do mal, não é verdade? E não é, pessoal. Alquimia é algo muito do bem, beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Deixa o seu like para me ajudar, se inscreve no canal, me dá essa moral aí. E é isso. Um forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Valeu!